Diogo Paredes é um jornalista do Jornal do Centro, que tenta, entre chamadas, e-mails e a azáfama da redação, escrever a notícia perfeita. Bom dia, estou a falar com a Sra. Fátima Ribeiro. Bom dia, Fátima. Daqui fala Diogo Paredes, do Jornal do Centro, em Viseu. Olá, tudo bem? Eu peço desculpa a incomodar, mas era só para saber se podia falar consigo 2 minutinhos por causa da campanha do Banco Alimentar. Diogo tirou o curso de Ciências da Comunicação em Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais, na Universidade Nova. Desde o seu primeiro ano na faculdade, Diogo queria seguir jornalismo. Atualmente, está encarregue da secção da Cultura, algo que é do seu interesse, no Jornal do Centro. Mas este não era o seu plano na fase inicial da carreira. Eu inicialmente até queria fazer jornalismo de guerra. Tanto que no curso cheguei a fazer uma especialização em relações internacionais e fazer também curso de árabe. Mas não, na altura eu queria fazer jornalismo de guerra. O que aconteceu depois no Observador? Quando entrei no Observador, tinha sempre esse objetivo, né, que uma pessoa tem, está numa cidade grande e quer subir na carreira. Mas comecei a perceber que cada vez mais gostava de, porque eu sempre gostei de história e de cultura no geral, de cinema, de livros, de banda desenhada, de música. E comecei a perceber que gostava de jornalismo de cultura. Então comecei a fazer também lá mais cultura. E agora, quando vim para cá, coincidências, vi uma vaga, digamos, uma vaga na parte da cultura que não estava a ser coberta por ninguém em específico. E então agora acabo por ser eu ficar sempre normalmente com a cultura. Sediado em Viseu, o Jornal do Centro é um jornal regional e revela-se um órgão de comunicação social muito importante para a zona centro do país, nomeadamente para os distritos de Viseu e Coimbra. O Jornal do Centro, para além de ter a sua edição impressa e jornal online, tem também uma rádio. Para este sábado, há espetáculo na Aula Magna do IPV, a partir das 9 da noite. A Aula Magna, que vai ser palco do espetáculo Hércules, é uma produção da Visionarte com a encenação de Magui Ribeiro, que traz a história do herói da mitologia grega ao público de Viseu. No ano 2020, devido à pandemia, o Jornal do Centro retirou o seu jornal impresso das bancas. Sandra Rodrigues, diretora do meio de comunicação social, decidiu focar todos os recursos no online. Porque queríamos estar sempre a informar as pessoas, era uma situação completamente nova, as pessoas andavam à procura de muita informação, então nós achámos que o nosso esforço deveria estar no online para nós estávamos sempre a trabalhar quase 24 horas sobre 24 horas, achámos que o nosso esforço deveria estar aí. No ano 2023, o Jornal do Centro voltou ao papel. Primeiro, porque eu acho que as pessoas precisam de não se divorciar, pegar um objeto e lê-lo. Quer seja um livro, quer seja um jornal, quer seja uma revista. Tem que haver este contacto entre o objeto e a pessoa. É mais próximo. Como nós somos um jornal local, somos um jornal de proximidade, o papel e a pessoa cria uma maior proximidade. E depois, também para valorizar o trabalho que é feito aqui todos os dias na redação. Uma coisa é nós estarmos a escrever para o online em que a maior parte das notícias nem sequer são lidas ou só são lidas os títulos. E no jornal em papel não. Quem o compra, quem o adquire, quem pega nele, pelo menos vai ler mais qualquer coisinha. E nós queremos isso, queremos que as pessoas fiquem mesmo informadas e com o tempo e terem o tempo delas para ler. Por isso é que decidimos outra vez voltar ao papel. No momento em que o jornalismo nacional enfrenta desafios e dificuldades, o jornalismo de proximidade também ascende. Para Sandra Rodrigues e Diogo Paredes, o principal fator dessas dificuldades parece evidente. A parte financeira, sem dúvida, porque... Mas em tudo, tem a ver com a questão do ciclo da transição para o digital, de perder leitores no papel, a publicidade é o ciclo. Sim, claro. Uma delas é os recursos humanos. E isto tem duas vertentes. Tem a vertente de por um lado, os alunos que saem do curso de comunicação social, muitos deles querem ir para os jornais nacionais. Não, acham que o jornal local não é tão atrativo. Ora, logo por aí, faltam-nos recursos humanos. Depois, um jornal regional só sobrevive se tiver publicidade, se tiver quem apoie, se tiver investidores, se tiver quem acredite que realmente o jornal regional e de proximidade é importante para fazer passar uma mensagem. Também, Paula Sofia Luz partilha da mesma opinião. Enfrenta as mesmas dificuldades que enfrenta o jornalismo de uma maneira geral e que tem a ver com uma questão económica, sobretudo, tem a ver com a falta de meios que os órgãos de comunicação social enfrentam atualmente e tem a ver também com uma questão que é um bocadinho mais profunda, mas que é uma questão de hábitos de leitura, que nós em Portugal fomos perdendo. A presidente do Conselho Geral do Sindicato dos Jornalistas, que teve como slogan durante a sua campanha a presidente: "Num conselho cabe um país",
Escolheu, para a sua direção, jornalistas de todos os distritos do país e explica o porquê. Eu fiz isso com um propósito claro. Eu senti sempre que a imprensa regional e os jornalistas freelancers estavam muito arredados do que eram os centros de decisão, quer do Sindicato de Jornalistas, quer da Comissão da Carteira Profissional, enfim, de todos os órgãos que têm alguma influência. Para Paula Sofia Luz, o futuro parece ser mais promissor para os jornais de proximidade do que para os jornais nacionais. Eu acho que o futuro dos jornais locais pode ser até mais promissor do que dos jornais nacionais de uma maneira geral. Porquê? Porque considero que a proximidade é cada vez mais valiosa. Ou seja, nós há uns anos entramos naquela questão da aldeia global e da grande escala e lemos a mesma coisa em Freixo de Espada à Cinta que podemos estar a ler em Times Square ou, sei lá, ou em Roma ou noutro sítio qualquer. Com isto nós fomos perdendo um bocadinho e os dados provam isso. Há até um estudo da Universidade do Minho sobre os desertos de notícias, não é? Ou seja, houve muitas localidades em Portugal que foram perdendo os seus meios de comunicação. E eu acho que estamos a chegar a um ponto em que as pessoas estão a valorizar isso. Mas é possível fazer jornalismo de proximidade num jornal nacional? Não só é possível, como é desejável que isso aconteça. Ou seja, nós temos até alguns exemplos que o fazem bem, não é? Outros deixaram de o fazer e eu acho que estão também agora a colher um bocado os frutos dessas más opções. Houve muitos jornais que deixaram de ter a secção local. É? Ao contrário do Público, por exemplo, o Público mantém sempre a secção local. Olho, por exemplo, ao caso do Diário de Notícias, deixou de ter. Eu tento sempre, nas reportagens que faço, que são sobretudo de âmbito da sociedade, educação, saúde, mas sempre na área da sociedade, eu tento sempre levar um bocadinho do local, ouvindo pessoas, por exemplo, destas regiões, para esses temas, para não ouvirmos sempre as pessoas de Lisboa, do Porto, da Universidade A, B ou C, pronto, são sempre os mesmos. E o que eu acho é que nós conseguimos, ou seja, é desejável que isso aconteça, porque dentro das grandes cidades há muito local também e não há nenhum jornal que consiga ser verdadeiramente nacional e chegar ao país inteiro se não falar dos problemas que se passam nas regiões. Fazer parte de um jornal regional é muito mais importante do que aquilo que parece. Cheguei a uma altura, porque eu gosto bastante de Viseu, é a cidade onde eu cresci, não nasci cá, mas onde eu cresci, e gosto dessa, sinto-me concretizado, sabes? Gosto desse sentimento de pertença à cidade, de sentir mesmo que estou a ajudá-la, que faço parte, sou um peão que faz parte da cidade, percebes? Para que o jornalismo de proximidade não caia no esquecimento, são precisos mais jornalistas como o Diogo, para deixar a chama acesa.